Cafezinho de prosa de hoje eu recebo Cláudio Vidal, está aqui na ponta esquerda, engenheiro civil, presidente da diretoria do Flamengo de Rondônia, ex-vereador da primeira legislatura. É isso mesmo, Claudinho? Não. É brincadeira. Mas é o seguinte, o Claudinho foi o homem que estava na legislatura que foi feito o plano diretor, do primeiro plano diretor da cidade. O diretor e a lei orgânica do município. E a lei orgânica do município. Ali no meio de campo, jogando com as 5, Gervásio Feitosa, atleta do Flamengo. Mas aí o Gervásio, ele vai contar a história dele. Foi ficando, virou o Flamengo. É mais do que atleta, virou o próprio Flamengo, é o próprio símbolo. E lá na ponta direita, aqui lateral direita, na ponta direita, César Zogby. César Zogby é representante da velha guarda. Não, quem é da velha guarda é o Gervásio. O César Zogby é meu querido amigo, é representante da jovem guarda aqui do empresariado local e uma figura que já é sócio aqui do programa, de vez em quando vem aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Flamengo, mas é lógico, eu não vou deixar de pegar vocês aqui, não vou deixar de ouvir de vocês aquele negócio que está acontecendo aí pelo Brasil. Até porque isso importa para todo mundo, né? Mas hoje a gente vai dar um pulo lá em 1959, ano que o Bahia foi campeão da primeira Taça Brasil, ganhando em cima do Santos de Pelé e Coutinho. Tá lembrado disso, Gervásio? É verdade. E nessa época foi fundado o Flamengo em Rondônia. Roda a vinheta, eu vou conversar com essas 3 feras aqui. Vamos lá. Cafezinho de prosa. Oferecimento CVC. Sempre com você. Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre. Uma alegria para o povo de Rondônia, que hoje foi uma tristeza. O povo de Rondônia e do Brasil. Que coisa de doido. A gente tem que fazer um hino para a Lava Jato. Um hino que nem esse aí, assim. Uma vez Lava Jato, sempre Lava Jato. Coisa de doido. Gente, boa noite. Bom receber vocês aqui. Muito legal. E que bom que a gente pode, num espaço como esse, bater um papo, falar a respeito de uma história tão bonita como o Flamengo de Rondônia. 59, eu tinha 10 anos de idade. Quer dizer, tem 57, 58 anos, já vai fazer. E o Flamengo continua aí. Firme e forte, graças a Deus. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Léo. Um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. E uma alegria maior por poder falar de uma agremiação que representa muitas e muitas pessoas, corações sempre alegres. Embora o nosso time não esteja como a gente queria, mas a gente vai levando. A gente vai levando. Semana passada eu conversei aqui com o Jair, também conhecido como Mão de Quiabo. Goleiraço do... Não, eu falo isso de sacanagem. Jair, mas é o seguinte, Jair foi um grande atleta. O Jair, eu chamo de Mão de Quiabo, eu escolhemos com ele, mas ele foi um grande goleiro. Jogou aqui em diversos times, Ipiranga, Ferroviário, Botafogo. Foi onde ele se destacou mais, foi no Ferroviário. Se bem que o time que ele mais atuou e aquele que ele continua tendo a maior ligação é o Ipiranga. Mas o Jair estava me falando a respeito desse tempo de glória, tempo de ouro do futebol. E aí a gente vai falar de tempo de ouro, tempo de glória, tempo de futebol. E a gente vai falar também do que é mais aqui? Do carnaval que já foi de ouro, de tanta coisa. Não é verdade, Gervásio? Boa noite. Boa noite. Legal, tudo bem? Legal ter você aqui. Tranquilo, estou também muito satisfeito de ver o seu programa. Assisto. Você às vezes falava no meu nome a respeito da caravana Ford, né? Isso. Que inaugurou a BR-029. Você falou assim, manda um abraço pro Gervásio e tal. Isso. Alex Paletó, né? E hoje eu estou aqui ao vivo aqui, né? Na sua frente. Tá vendo, Paletó? Eu não participei da caravana Ford não, mas a caravana Ford tá participando aqui comigo. E o Flamengo foi fundado em 55. Não, 59. E 56... 55, né? Foi. Em 56 já foi campeão. E por que eu botei na cabeça que é 59? Por causa do Bahia, deve ter sido isso. Pô, você falou do Bahia, né? Deve ter sido. Mas não tem problema não, isso dá um jeito, né? Quem fundou o clube? O velho César? Os principais componentes, né, como diz a história, foi o seu Eduardo Lima Silva, né? Dudu. E o César Zogby. Porque você sabe que não existe clube
sem um Cartola. um trocado no meio, né? Aham. E a ideia foi do seu Dudu, né, de fazer o Flamengo, que ali o estádio Luiz Ferreira, ali onde tem aquela castanheira, os moradores da Arigolândia fizeram um limpo lá, foram abrindo, fizeram um campo, né? Foi fundo? Não foi campo, fundo, né? Foram mais os guardas territoriais Aham. que fizeram aquele campo ali. Aí quando formaram o time, faltou o patrocinador das camisas, né? Aham. Aí foi quando entrou o seu César Zogda, né? Aí a partir daí essa parceria foi muitos anos, acho que até Gente, mais o de 30 anos, 40 anos. E daí o Flamengo até hoje. Isso aqui é do tempo do retrato. Foi. Antigamente, a gente chamava fotografia. Não, hoje é selfie, né? Antigamente era retrato, fotografia. Fotografia já é quase mais. Antigamente, vamos tirar um retrato ali. Olha pra isso. Esse aqui é o Flamengo de que ano, Gervásio? 63. 63. Exatamente. Essa aí, Gervásio? 62. Olha a formação do time como era antigamente, né? Jogadores perfilados. Exatamente, já foi 65. Interessante, sempre procurando mantendo, né, a tradição do Flamengo lá do Rio de Janeiro. Sim. Sempre com a mesma indumentária, né? É porque essa história, né, Léo? Você sabe que hoje já está mais divulgado, assim, Isso os aqui é que ano, times. Gervásio? 61. Você tem tudo isso aqui guardado em casa e muito mais, né? Eu tenho um mural de fotos na minha casa que dizem que é um dos melhores que existe. Eu não sei. O Jair vai dizer que o melhor é o dele. Ele trouxe aqui um banner para mostrar aqui. Eu selecionei 185 porta-retratos. Caramba. E esse memorial está lá na minha casa. No dia que quiser. Esse ano vai ser esse daqui, essa foto aqui. Que ano é? 61. Lá no fundo, No alojamento lá. Esse prédio lá no fundo, em madeira, Foi lá. era concentração. Concentração, exatamente, A gente é da mesmo. Lá mesmo agrupado. funcionou. Era lá tem atrás, outro. era da sede. E aqui, Tudo Flamengo. Vamos ver aqui. 1960. Isso eu estou vendo aqui. Tá. Exatamente. Flamengo 1960. Correto. Quantos títulos no total? Tá aí nesse livro, tem tudo. Ah, cara, tá aqui, ó. Os caras trouxeram, em vez de trazer não trouxeram só a... Não, veja aí. Tá marcado já. Tá tudo aí. Gente, marcado. é o seguinte, eles trouxeram uma... A história do futebol de Rondônia, viu? De é todo só do futebol Flamengo, de Rondônia. não, é futebol de Rondônia. Tudo aí. Aham. Inclusive. Aí nós abrimos só a Flamengo, página do exatamente. Flamengo, que é essa que tá marcada aí para você. 3, 6, 8 times grandes que funcionavam, que atuavam aqui. Aqui em Porto Velho. Vai lá, Vasco, o Cruzeiro. Cruzeiro. Ainda está, né? O Rondônia. O Rondônia. Esse amarelo aí. Aqui, quem é? Aquele lá do lado de cá, esse amarelo e... Ipiranga, Moto, Ferroviário, Flamengo e Cruzeiro. São domingos, né? São Domingos, E o Fluminense cá embaixo, que É o Ferroviário. É o Ferroviário. Perdão, o Ferroviário. E o Jair está aqui com certeza, porque o Jair foi o único goleiro que o Fluminense aceitou. Esse livro é de José Martins de Oliveira, Biografia do futebol de Rondônia. Ao atleta relíquia de ouro do futebol rondônia. Ah, enjoado, relíquia de ouro. Você ainda agora falou no Bahia, né? Eu lembrei, né? Que o Bahia vinha ganhando de todo mundo aí e veio jogar aqui com a gente, né? Tomou uma peia. 3-0. Despachamos o homem. Campeão brasileiro. Carimbou. Carimbou mesmo. Eu tô lembrado disso. Me diz uma coisa, tem uma história aqui a gente vai falar aqui de algumas coisas. Tem uma história de um jogador, eu não sei quem foi que me contou isso, eu não sei se é verdade ou não, que colocou Aquele, ó. um caco de telha Uma porque telha. não tinha caneleira. Eis a figura. Foi tu, Gervásio? Isso é de verdade mesmo, Gervásio? Não é verdade. Tudo bem. Não era caco de telha, era um pedaço de uma telha de amianto. Como é que era, Isso aí. Gervásio? Num jogo Flamengo contra o Rio Negro de Manaus, né?
cidadão me deu um chute muito violento e pegou 9 pontos na minha perna, né? Para todos os efeitos, aqueles que não gostavam de mim, né? Quebrou a perna daquele vagabundo lá, né? Uhum. Ficou torcendo. Aí eu tive que sair de campo, abandonei. Mas para todos os efeitos, fui para o hospital lá, deram os pontos. E passou uns tempos um comentarista, radialista que tinha aqui, Zé Ribamar, um cara legal para chuchu, escreveu no jornal, né? O jogador, assim, Gervásio, nos anos 60, e recebeu uma entrada violenta na perna. Aí o camarada viu na rua, e deu o jornal e levou para mim. Eu fui e plastifiquei. E botou ele na carteira, né? Tá até aqui. Deixa eu ver aí. Aí eu... Um dia eu conversando lá com um amigo, né? O assunto era só futebol, não estava comendo uma peixada lá na casa de um amigo, e era futebol. Aí eu fui e mostrei. Aí ele disse, isso aqui vai dar uma matéria. Vai dar uma matéria para a Globo. Mas ninguém nem ligou para aquilo, né? Uhum. Quando foi um dia o Esporte Espetacular, colocou no ar num domingo de manhã, um cara fazia o Gervásio, né? Telha na canela. Dá para pegar aí? Acho que dá. Aquele ali é goleiro. O goleiro consegue fazer tudo. Pega aí. Tá lá. O ex-zagueiro Gervásio, considerado o mais viril de todos os tempos no futebol local, numa partida do final dos anos 70, recebeu uma entrada violenta na perna. Um estrondo de osso quebrado se espalhou pelo estádio. Ninguém teve dúvida do pior. Mas o jogador deu um largo sorriso e retirou de dentro da meia uma telha partida ao meio. Quem conta é esse locutor esportivo José Ribamar. Eu vou te contar, rapaz, futebol é só pra você dar risada, cara. Tudo história. Tá, que legal. Ele foi que inventou essa história. Ele inventou, foi. Aí pronto, e ficou. Aí eu peguei o CD, DVD, tudo da filmagem, né? E pronto, foi uma gozação, uma brincadeira muito boa, né? Saudável, né? Saudável, é. O camarada fazendo o Gervásio lá e tirava. Deixa eu passar aqui pra você. A telha quebrada da perna e aquela história toda, né? Isso é uma coisa, vocês estão revitalizando o Flamengo. Se bem que o Flamengo nunca parou. Eu tenho um amigo lá na rua, o Chico Macaxeira, que todo domingo vai lá todo domingo à tarde ele vai dar um pulinho lá que é pra dançar, vai fazer a festa lá. E sabe quem é, né, Célio? Chico Macaxeira? Fiquei. Chico Macaxeira é uma figura daqui, foi motorista de táxi, casado com a Socorro, meu vizinho, tá? Tem a tradição dos bailes, né? Tem. De domingo lá. Ele deu sopa dia de domingo à tarde, ele vai pra lá, vai pro Flamengo, vai cantar, dançar, não sei. Cantar eu acho que não. Cantar ele só canta a mesma Socorro. E aí, já cantou a Socorro, já se acertou na vida. E o resto é ir dançar lá no sábado. O que vocês estão planejando fazer com esse Flamengo agora? Eu fico com a dó, porque eu fico olhando assim, ó, clube de tradição, tá vendo aí agora 8 clubes, né, se eu não me engano. Isso. Todos eles com tradição, que tiveram uma história muito bonita aqui, mas de repente acabou. Tá aí a foto do Clube de Regatas Flamengo, fica ali essa aí é a sala de troféus. Isso. Fica ali na Farquhar. E eu fico com dó, isso aí é o ginásio. O que restou do ginásio. Meu Deus do céu. O terreno pelo fundo lá. Ai, cara, que dó que dá. É isso que me incomoda, porque é o seguinte... Esse é o estado atual do ginásio, que tem a entrada ali pela rua... Pelo início da Abunã. Abunã. Já... Que pena, cara, que pena. A gente vê essa coisa, e aí eu fico me lembrando aqui, o Cruzeiro passou por aquele mico de receber as camisas para jogar aqui, né? Fiquei com a dó daquilo, porque não precisa, cara. Aí, Léo, passou aí uma imagem agora, já joga é o Flamengo atual. Bom, Léo, então deixa eu te colocar o par dessa situação do Flamengo. Na administração passada, eu era o presidente do Conselho Deliberativo, junto com o César Zogby. E nós recebemos queixa de que o Flamengo estava se acabando, abandonado. E nós fizemos uma visita, eu e o Zogby, e resolvemos fazer uma intervenção branca com a diretoria e começamos a recuperar o ginásio, a recuperar a sede. Já estava havendo aqueles bailes que o Flamengo, na época da construção das usinas, não tinha lugar para ninguém. Isso. Você para entrar lá, então quer dizer, o Flamengo tinha renda. Infelizmente a diretoria passada não conseguiu levar avante.
E nós fizemos essa intervenção branca e logo em seguida houve aquele incêndio na Boate Kiss. Isso. E o Corpo de Bombeiros foi acionado em todo o país para poder tomar todas as medidas para evitar novos acidentes daquela monta. E o ginásio do Flamengo, o Clube de Regata Flamengo, não tinha nem projeto de combate a incêndio e pânico, como não tinha condições de funcionar com segurança com relação a isso aí. E o Corpo de Bombeiros interditou o ginásio, interditou o Flamengo. E juntamente com o ZOG, nós pedimos que fosse entregue à diretoria e eles se recusaram e quiseram ficar até o final do mandato. Eu fiz o projeto de combate a incêndio e pânico, doei ao Flamengo, fizemos algumas adequações lá, mas infelizmente o Corpo de Bombeiros não liberou. Em dezembro, né, Zó? Nós fizemos a eleição e eu fui eleito presidente da diretoria executiva, o Zog foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. E a partir daí nós começamos a fazer um trabalho para tentar reativar o Flamengo. E foi quando nós chegamos até o ginásio e vimos o que vocês acabaram de ver. Que o ginásio isso. Totalmente depedrado, acabado, o Flamengo com dívidas estratosféricas de IPTU, disso, daquilo, e nós tivemos que arrumar recursos externos para poder tentar recuperar. E graças a Deus nós conseguimos recuperar o Flamengo, ele está funcionando. Estamos agora tentando recuperar o ginásio. Inclusive nessa parte aí, Zog, eu queria que você explicasse. Joga aí o ginásio novamente, aquela estrutura maior, por favor. Joga o convênio que houve lá, que você nos conseguiu lá para a recuperação do ginásio. Vai lá, Zog. Pode ir falando que daqui a pouco a foto chega. Eu acho que antes disso, Léo, eu acho que é importante frisar a questão de manter clube hoje, né? Você estava falando das grandes estruturas que que foram ficando, de clubes que não conseguiram sobreviver ao longo dos anos. E a gente percebe, eu conversando com meu pai principalmente, né, que faz parte da história, né? Ele com 92 anos, ele tem as lembranças, os lapsos de memória dele. E o que eu vejo sempre assim é a paixão de quem estava à frente, né? Porque as pessoas colocavam parte da sua vida, dos seus recursos financeiros pessoais, não mediam esforços para fazer. Essa foto aí, tá? Enquanto a gente vai conversar. Para fazer a coisa acontecer. Porque o clube hoje, a estrutura de um clube hoje, ela requer um gerenciamento profissional. Né? Você tem que ter arrecadação, você tem despesas para pagar. E naquele tempo áureo dos anos 60, 70, a gente viu que os times, que os clubes aqui eram muito fortes, né? Existia uma cultura, eu cresci no clube, eu ia para estádio, e as coisas foram se perdendo ao longo dos anos 80, 90 até chegar agora a coisa bem mais fria, né? E a gente vê que para manter uma estrutura hoje, somente a do ginásio, quando a gente vê ali tão já depredada, já precisando de uma reforma geral, né? Porque a pergunta é, como chega assim? É acabar para começar de novo. Exatamente. Né? Então a gente está buscando parcerias, a gente tem conversado com prefeitura, a gente tem conversado com associações, com empresários que queiram investir, que queiram revitalizar, que queiram buscar de alguma forma trazer eventos para ir, porque é uma localização privilegiada, é no centro da cidade, o espaço é muito bom, mas a gente sabe que não é fácil hoje, está tudo mais difícil porque os investimentos, eles precisam ter o retorno. Hoje, né? Na data de hoje, nós estamos aí com, segundo as contas que foram feitas, com um buraco, um rombo nas contas do governo federal de 170 bilhões. Vai passar disso. 200 170 é o que eles falaram. A estimativa é mais de 200. Mais de 200. Então, eu acho que tudo hoje fica mais difícil. Tá. Mas eu estava olhando ali o seguinte. A gente vai falar aqui de Flamengo, mas eu não posso deixar de falar de motoclube, que a gente gostaria que tivesse um. Estão tentando recuperar o moto. Então. O Ferroviário, que tem aquela estrutura lá embaixo, que manteve essa estrutura. O Ferroviário é um dos clubes, Ferroviário e Botafogo, os únicos dos clubes que se mantiveram em função da renda que eles tinham e dos administradores que passaram por lá. Porque o Flamengo, com o ginásio daquele, Léo, hoje qualquer centro esportivo custa R$100 a hora e 150 à noite. Então, se o ginásio do Flamengo tivesse
em condições, o Flamengo... Disponível para Exatamente, o Flamengo não precisava de recursos externos. Eu fico olhando o seguinte, às vezes a gente tem aqui, ou você tem uma casa, você tem algumas casas de show aqui, mas ou você tem uma grande casa, que é a Talismã 21, ou você não tem uma casa média, porque aí você tem casas menores. Mas o Flamengo, o Léo, está começando, tá certo, a ganhar espaço justamente nessa faixa. O Flamengo, os bailes do Flamengo, porque nós temos uma tradição lá no Flamengo, por exemplo, existem casas aqui que o pessoal vai para pagode, então entra de qualquer jeito. O Flamengo não, o Flamengo mantém a sua tradição, lá não entra de bermuda, não entra de camiseta, short de senhora só se for social, não entra de chinelo. Então, família mesmo. Família, e basta dizer o seguinte, eu estou administrando o Flamengo desde junho, até hoje eu tive 2 problemas, um com um ex-policial aposentado, que foi dar carteirada lá e criou o problema, eu chamei a polícia e ele se enquadrou e ficou proibido de entrar lá no Flamengo. Ele não entra mais lá porque é uma determinação minha. Ele não é sócio nem é convidado. Então não pode mais entrar lá. E um outro bêbado que chegou lá, que faz parte da vida noturna, que foi resolvido também. Então, quer dizer, o pessoal que frequenta o Flamengo é um povo educado, é um povo, principalmente no domingo. Domingo é família mesmo, entende, Léo? Então o ambiente do Flamengo é um ambiente diferente dessas outras casas. E nós vamos mantendo isso daí, e com toda certeza nós atingiremos o nosso objetivo, que é fazer parte da cultura da cidade de Porto Velho, como se fazia antigamente. Dia desse eu estava conversando aqui, sexta-feira eu estava conversando com o Bado, a esposa dele estava aqui e eu estava a Bené. Boa. E a gente saiu daqui, foi tomar uma cervejinha ali, ficamos conversando e eu falando com a Bené. Bené, eu me lembro de uma coisa que você me falou algum tempo atrás, que o rondoniense de fato, o porto-velhense de fato, é aquele que acorda de manhã e liga a Rádio Caiari. Até hoje. É uma AM, até hoje ainda é assim. Eu acho que o Gervásio também é assim, né? Eu acho que a coisa é bem desse jeito. A gente tem uma cultura própria e a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, porque senão a gente começa a absorver. Léo, o Flamengo é um clube tão amado que eu vou te dizer como é que eu cheguei à presidência do Flamengo. Foi porque o Gervásio deixou. Foi você que deixou, ele Gervásio? E o Zob, né? Então é o seguinte, eu quando cheguei aqui em Porto Velho, há 40 anos atrás, eu ainda trazia algum vigor físico do futebol que eu joguei lá em Campina Grande. E eu fui trabalhar com o seu Antônio de Matos no Cruzeiro, que era o presidente do Cruzeiro. E ele me chamou para jogar no Cruzeiro. Só que quando eu vi a manchete do jornal, tinha um clube aqui chamado Flamengo. E eu, rubro-negro doente, não tive conversa. Fui me oferecer para jogar pelo Flamengo. E quando eu cheguei lá, estava o Gervásio, estava o seu Dudu. Gervásio jogou em que? Qual era a sua posição, Gervásio? Zagueirão, limpador, xerife. Você lembra do Henricão, que jogou no Bahia naquela época? Lembro, Henrique. Zagueirão, era. Nossa. E, Léo, então eu me ofereci, e o seu Dudu deixou que eu fizesse um treino, e eu fui aprovado e fiquei jogando no Flamengo. Ponta esquerda. Ponta direita. Ponta direita, ele. Fui campeão da Taça Cidade de Porto Velho em 1975. Não participei da decisão porque sofri uma contusão e fiquei fora. E eu me afastei um pouco do futebol, e quando foi 2013, eu ia passando lá na frente da casa do seu César Zob, e ele, muito amigo meu, desde quando eu cheguei, me chamou: Claudinho! Aí eu entrei lá. Aí sentei, comecei a conversar com ele. Aí ele olhou para mim e disse: Claudinho, eu queria lhe fazer um pedido. Diga, meu amigo, eu queria que você não deixasse o Flamengo se acabar. Isso não é pedido, isso é ordem, né? Exatamente. Aí eu fui lá com o Zob, sentei com ele, conversamos. Foi quando nós fizemos aquela intervenção branca que eu te falei. E hoje nós estamos aí com um projeto de recuperação do ginásio. E já disse, o Flamengo é um clube do povo. Eu não quero me eternizar na presidência do Flamengo. Porém, eu vou ter todo o cuidado, entendeu, Léo? De só entregar a presidência do Flamengo para um rubro-negro que seja realmente rubro-negro e que goste realmente do Flamengo, para que dê continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu vou perguntar para vocês, e principalmente ali para o Cezinha. O César é um homem que tem uma inventividade muito grande. É entrepreneur, é empreendedor. E é um cara que tem uma visão
diferenciada aqui na cidade. Não estou falando, eu falo isso aqui não é porque ele está aqui, é porque eu realmente vejo dessa forma. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque tem muita coisa. Olha, eu fico olhando a gente jogando dinheiro fora aí, por exemplo, Fidoca. Já foi reformado pelo menos 2 vezes, está daquele jeito lá. O Cláudio Coutinho já foi reformado pelo menos 3 vezes e está lá daquele jeito. O estádio Aloysio Ferreira, jogaram um dinheiro lá em cima que, pelo amor de Jesus, dava para fazer uns 3 campos de futebol e está lá daquele jeito que está. Vai, rapaz, deixa um pouquinho mais aí, pai. O Júlio Iriarte, quando toca Santana, ele fica doidão. É o seguinte, bota o Santana aí, porque isso vai tocar domingo de tarde lá no Flamengo também. Agora o que vai tocar também é o hino do Flamengo. Pode botar o hino do Flamengo aí, que a gente tá voltando pra conversa aqui. Vai, é Flamengo mesmo, né? Bota o hino do Flamengo aí, rapaz. Pode botar, não faz isso não. Flamengo, sempre Flamengo. É mesmo? Flamengo, Meia hora ali já passou. Passava 4 dias. Aqui é o seguinte, no dia que o Grêmio perde, o Everton disse que o Grêmio não perde, o Grêmio deixa de ganhar. Mas quando o Grêmio deixa de ganhar, ele não vem trabalhar, ou então se vem trabalhar, ninguém aguenta o homem. Pelo amor de Deus, passa todo mundo longe. Ninguém. Eu era igual o Everton, com relação ao Flamengo. Eu era com relação ao Bahia. Hoje não tô mais não, porque o Bahia tá apanhando tanto do Vitória. O Vitória é o flamenguinho de lá, né? Claro. Da Bahia. Então o vermelho. A mesa vermelho e preto tem que ser respeitada. Não sei pra quê, mas vamos lá. Bom, você está com a estrutura desenhada na cabeça para refazer ali, para fazer alguma coisa no Flamengo. Qual vai ser o caminho? Agora, tem mais uma coisa. O que a gente vai fazer com esses estádios? O Gervásio estava me lembrando aqui daquilo que aconteceu com relação ao Aloysio Ferreira. O Aloysio Ferreira já teve bom... Quando eu morava ali, eu sei que eu já vi bons jogos. Depois foi caindo, entrou o Cassol, aí mandou dar uma arrumada lá, foi uma maquiagem. E depois disso até a maquiagem não ficou mais. Maquiagem assim, né? Vai chover ou vai acabando. Exatamente. Do lado de lá você me lembrava aqui, do lado de lá da Farquhar tinha arquibancada. Coberta. Por que não tem? Quer dizer, a reforma que foi feita no tempo do Cassol, eles acabaram com aquela arquibancada e havia um projeto de se fazer essa arquibancada passando por cima da Farquhar. Isso foi no tempo do Coronel Jorge Teixeira. Esse projeto ficou aí por muitos e muitos anos, mas nunca executaram. Fizeram aquelas ampliações do lado da Rui Barbosa e demoliram aquela de lá. E eu fiquei muito admirado, por quê? Porque o Cassol sempre foi um praticante de futebol e eu acreditava que na administração dele ele iria ampliar o estádio Aloysio Ferreira. Eu também acreditava nisso. Só que hoje em dia, Léo, em função da mobilidade urbana, hoje é inviável se fazer uma ampliação do estádio Aloysio Ferreira. Tecnicamente, dentro da engenharia, é inviável. Nós temos que arrumar um terreno. Eu sugeri que fosse feito do outro lado do rio. Lá tem muita área, podia-se fazer um estádio lá. Porque do lado de cá não tem mais jeito, aquilo ali tem que ficar daquilo para menos. Ele foi interditado de uma maneira assim que não se admite tecnicamente que seja feita essa interdição. E nós tivemos uma reunião com o vice-governador e mostramos para ele que aquela interdição do ginásio não tinha procedimento, que aquele ginásio não tinha perigo de desabamento. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau que matou a cobra. Tá aqui, ó, a arquibancada que existia lá do outro lado. Exatamente. Tá lá, coberta. Gervásio, como é que é o nome do seu filho? Giovanni. Giovanni, liga a televisão que seu pai tá aqui, ó. O Gervásio queria ligar para ele para dizer, menino, liga a televisão aí que eu tô aqui tô no programa do Léo, mas amanhã esse programa tá no site Gente de Opinião. Chico Lemos vai botar, deixa lá. Falar de Flamengo, falar de futebol aqui. De tudo. Bom, então como eu estava dizendo, Léo, então o estádio Aloysio Ferreira, ele foi interditado de uma maneira que não se tem assim conhecimento técnico. O que aconteceu era uma aparência, porque uma estrutura de concreto armado,
ela é uma forma de vida, e como toda forma de vida, quando ela está sentindo qualquer coisa, ela dá sinais que tem alguma coisa errada. E a arquibancada do estádio Aloysio Ferreira, ela tem alguns ferros que estavam corroídos e achavam que ia cair. Mas quem entende de engenharia sabe que aquilo não tinha perigo de cair. Não é bem E numa reunião com o presidente do CREA, o Nélio Alencar, que você conhece, eu falei para o vice-governador Daniel que com 70, 80 mil reais a gente resolvia todo o problema das arquibancadas, que não tinha perigo de desabamento. Aí ele disse, então eu preciso ver isso aí. Eu digo, não tem problema, nós fazemos um laudo e provamos isso. Aí fui eu, Nélio e o Tupinambá. Fizemos o levantamento e provamos. E está aí o estádio, sem ter sofrido nenhuma alteração estrutural, recebendo todo o público. Cezinha, o que é que você pretende fazer? Porque você está aqui com 3 corações rubro-negros, a fim de fazer. Tem o seu pai lá, que é a matriz dessa história. E tem todo esse povo daqui de Rondônia que tem um carinho pelo Flamengo. Não é só pelo Flamengo daqui, é pelo Flamengo de uma forma geral, mas pelo Flamengo daqui. Que pode ajudar e muito. E aí, qual é o caminho? Olha, primeiro é ter pessoas com vontade, né? A gente vê o Claudinho, essa garra dele eu admiro muito, porque depois que a gente fez essa dobradinha, eu venho aprendendo a admirar cada vez mais. É uma pessoa muito focada, determinada. São pessoas assim que fazem a coisa acontecer. A gente precisa ter uma conjuntura, um momento para poder resgatar essas coisas todas de gestores, porque inevitavelmente só a iniciativa privada não dá sustentabilidade para você resgatar o esporte como todo. Porque você fala Flamengo, mas não é só o Flamengo, não é só o futebol, né? O ginásio por si só lá era praticado vôlei. Eu joguei muito basquete naquele clube, futebol de salão, né? Então, assim, você fez uma pergunta antes, que esses outros estádios, né, as escolinhas, a gente tem que, para resgatar tudo isso, precisa mudar muita coisa, precisa ter pessoas que, de fato, sejam amantes do esporte, que tenham um compromisso com essa geração, né? Com essa geração que está hoje aí nas escolas com 7, 8, 9, 10 anos, que vão precisar praticar um esporte na sua adolescência para chegar na fase adulta aqui como o seu Gervásio, firme e forte, usando caneleira de telha, né? Mas mostrando... O que não conhecia essa história passou a saber dela hoje. Mostrando todo o vigor, com saúde, para daqui a 30, 40 anos falar assim, poxa, teve uma época em que pessoas apaixonadas pela cidade, pessoas apaixonadas por seus clubes, pelas famílias de Porto Velho, começaram a se mobilizar, chamaram os órgãos públicos, empresários, fizeram aí uma parceria, alianças e foram resgatando os clubes, as escolinhas, os campeonatos, os ginásios começaram a ficar lotados e por causa disso as manutenções foram constantes. E a coisa virou de novo. Então a gente precisa de pessoas com vontade, com amor, para realizar. Inclusive, Léo... Fala, Gervásio. Peraí, deixa eu chamar o Gervásio aí. Gervásio, você ia falar a respeito de escolinha de futebol. Não, foi isso, né? Não, escolinha não. Não, você ia falar... Não, eu ia falar a respeito do estádio, né? E do Aloysio porque Ferreira. o estádio Aloysio Ferreira, né? O Motoclube, o Ferroviário, o Ipiranga, esses clubes antigos aqui, quantas vezes jogaram, vinha time do Rio de Janeiro jogar aqui, todo mês tinha um time profissional aqui jogando contra a gente, aprendemos muito aqui, quadrangulares maravilhosos aqui, e a casa cheia, e você viu, tiraram a arquibancada, tiraram tudo e foi se acabando. Tem lugares por aí que a gente vê na televisão, cidadezinha lá no final do Peru, do Equador, patrocinando o jogo da Libertadores da América, porque tem um estádio capacidade, né, de promover aquele evento, tamanho do estádio no lugar daquele. E aqui em Porto Velho, nós com todo aquele espaço ali, porque esse negócio de ir no estacionamento, eu acho que estacionamento mesmo assim para estádio é difícil. Eu vejo o clube do Baianão, lá do Paysandu, do Remo, e o
Paysandu, na rua aí. Ninguém tem esse negócio de estacionamento, não. Deixa seu carro lá, fora, na rua. E pega 15, 17 mil pessoas. E nosso estádio aqui, não sei nem quanto está pegando agora. Olha, assim. Lá em Salvador, o Barradão, o estádio do Bahia, a Fonte Nova, eu esqueci agora o nome, tem o estádio do Bahia lá que usou durante um período, a Fonte Nova tem estacionamento, mas é o seguinte, por maior que seja o estacionamento, não vai absorver a quantidade de pessoas no dia que você tiver um jogo maior, não. É outra coisa. Tem que ter transporte A vida inteira público. não estava tendo ali o Botafogo, Fluminense, Corinthians, Flamengo, tudo, São Morumbi. Cristóvão, Madureira, tudo Morumbi, se aquilo. você chegar aqui, com nós 2 vamos horas de jogar aqui, antecedência, você não tem local para estádio você lotado aí, todo tempo. Se complementava com a arquibancada que põe na avenida de Carnaval, por trás da trave, que lotava o estádio. E agora fica nessa. Ninguém sabe quem é. Nem se perguntar de quem é aquele estádio que pertence aqui, setor, eu não sei dizer. É todo mundo, não é da federação, né? Não é do Se discute muito tempo os problemas, Aquilo ali é mas não igual a foca a estádio de solução, Enfermadeira né? Mamoré. Diz que cachorro que tem 2 anos normalmente morre de fome, né? Porque um fica esperando pelo outro. É mais ou menos isso que ocorre, né? Infelizmente, né? Bom, Léo, já que vocês tocaram nesse assunto do estacionamento do estádio, o que eu falei aqui, e volto a repetir, é que tecnicamente, tá certo? Hoje, na visão técnica, precisa ter estacionamento. É problema de mobilidade urbana. Porto Velho hoje não é só esse centrozinho aqui da Pinheiro Machado aqui e acolá, como era quando eu cheguei. Então, aquele estádio ali, você vê a decisão Genos e Ponte Preta, o estádio ficou lotado, eu consegui assistir o jogo, fui obrigado a assistir o jogo em pé, porque o estádio estava lotado. Se tivesse 15 mil lugares, os 15 mil lugares estariam ocupados. Ou seja, significa que quando tem bons espetáculos, prestigia. Então, na minha visão técnica, nós temos que construir um estádio novo para Porto Velho. Aquela praça esportiva ali, vamos chamar de praça esportiva, porque não chega nem a ser um estádio, eu chamo de campo de futebol. O Aloysio Ferreira não é estádio, é um campo de futebol. Beleza. É o seguinte, ele tem condição de servir para uma outra coisa. Sim, isso que eu ia te falar. A gente pode ter ali uma escola, a gente pode ter um prédio de estacionamento, porque a gente vai ter problema de estacionamento ali a vida inteira, mas eu acho que o estádio de futebol deve ser construído do lado de lá, da beira do rio mesmo. Do lado de lá do rio. Sugeri no começo. Agora, me diz só uma coisa, quanto custaria, não sei se você já parou para pensar, que você é engenheiro, quanto custaria isso? Zogby, que é da área de imobiliário. Olha, eu como empresário da área imobiliária, eu acho que o melhor local para o estádio nem seria do outro lado do rio, seria entre Porto Velho e Candeias, por causa da BR, do fluxo, proximidade de sair da Zona Sul, Zona Leste, enfim, com a duplicação da BR ali, eu acho, se tivesse um espaço nesse íntere, seria interessante. Tipo aeroclube, porque né? não teria que se atravessar a cidade inteira pelo centro para poder chegar do outro lado do rio com a ponte com 2 vias só. Mas, de qualquer forma, o projeto... São sugestões, né? Sugestões, ideias, tem que ser amadurecida e o tamanho do estádio também, ele não precisa ser superdimensionado, mas que comporte, como o seu Gervásio falou assim, que seja, que tenha o número de vagas, de pessoas, né, de espaço, para que possa atrair alguns eventos de âmbito nacional, a Comebol, Mercosul, aqueles campeonatos daqui, né, que nós estamos próximos da fronteira, para que faça intercâmbios, traga times de grande porte. E também que tenha também um ginásio que traga também outras atividades. O basquete do Brasil é forte, o vôlei é forte, para promover o esporte. Eu não sei. O ginásio Paulo Coutinho aqui, eu assisti Hortência, campeã mundial, jogando aqui. Eu acho que existem soluções. O que eu acho que está havendo é o seguinte, nós paramos de conversar a respeito do assunto. Foi. E eu espero que esse programa que a gente fez hoje aqui, para falar a respeito do Flamengo, tenha sido... Nós falamos um pouco do Flamengo, falamos muito mais
da situação esportiva do estado de Rondônia. Inclusive, mas eu acho que a gente tem que fazer isso. O governador Oswaldo Piana, ele pode ter tido seus defeitos, mas ele provou que era um desportista. Ele começou a criar os centros desportivos chamados de CEDEL. Ele fez CEDEL no Ulisses Guimarães, fez não sei aonde e tal, no Jaru, em Presidente Médici, ele fez em várias localidades. E todos eles, os que se sobressaíram, Léo, é isso que o poder público tem que entender. Algumas situações têm que ser repassadas para a comunidade. Por exemplo, o CEDEL do Ulisses Guimarães foi repassado para quem? Para o centro comunitário de lá, que tomou conta e está vivo até hoje. Aqueles que não foram passados para iniciativa privada se acabaram. Queria agradecer imensamente aqui a vocês, chamar a população. Flamengo não é somente um clube de futebol, não é somente um clube, não. O Flamengo é uma história, e eu acho que a gente tem que ter amor pela história e a gente tem que investir naquilo que nós já temos. Criar alguma coisa nova, porque se você já tem alguma coisa que só precisa melhorar, regar. Você ia falando alguma coisa para encerrar? Convidar o público de Porto Velho para prestigiar o Flamengo. Nós temos bons músicos, temos um espaço muito bom e vamos prestigiar para que a gente possa recuperar o ginásio do Flamengo. Nós temos inclusive alguns projetos em andamento, porque eu não parei, Léo. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a Sua Excelência o Prefeito para que a gente pudesse fazer um termo de comodato. Não fui feliz na minha investida, mas nós temos um grupo empresarial aí que está querendo recuperar o ginásio, que o Zogby nos apresentou. Estamos aguardando a proposta dele. Se não der negócio, nós vamos continuar trabalhando, porque nós precisamos resgatar a história de Porto Velho, que o ginásio do Flamengo faz parte dela. Obrigado a vocês. Eu Obrigado, acho que valeu a pena a gente ter conversado. A gente encerra o programa de hoje. Eu reservei uma frase do Jorge Amado. A gente falou aqui de 1955, fundação do Flamengo, 59, campeonato do Bahia. Disse Jorge Amado, mas eu tentarei, como ele próprio aconselhável, pois importante é tentar mesmo o impossível. Jorge Amado. Fiquem com Deus, boa noite, bom sono e bons sonhos.